Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio 37. Você não está sozinho. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ensine a orar pelos seus, para que eles também transbordem no conhecimento da verdade e da graça que está em ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Colocando-se na brecha, orar uns pelos outros. Todas as manhãs, depois do café na ala psiquiátrica, meus novos amigos e eu nos encontrávamos no salão dos pacientes. Dávamos as mãos em um círculo e orávamos uns pelos outros. Nos primeiros dias eu não consegui orar, mas fiquei profundamente comovida com aqueles que oravam por mim. Querido Pai, ajude Sheila hoje a encontrar a coragem para encarar a verdade sobre sua vida, sabendo que Tu a amas. Pai querido, ajude a enfrentar o seu medo e não ter medo de chorar. Pai querido, obrigado por trazê-la a um lugar seguro, ajude a se sentir segura hoje. Não sei dizer o que essas orações simples e profundas significaram para mim. Depois de todos os anos em que vivi como cristã, comecei a experimentar como era fazer parte do corpo de Cristo. E logo pude oferecer as minhas próprias orações por meus companheiros. Simples, talvez vacilantes, mas sinceras. E pude perceber que as minhas orações por eles também foram graciosamente recebidas. Olhando para trás, não posso acreditar que passei tanto tempo querendo impressionar as pessoas com as minhas orações, como se eu estivesse me candidatando a um emprego. A oração não deve construir muralhas entre nós, ela deve quebrar essas muralhas. Somos incentivados, vez após vez, no Novo Testamento, a orar uns pelos outros. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Tiago, capítulo 5, do versos 16 ao 17. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria. Filipenses capítulo 1, do versos 3 ao 4. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo pelo qual estou preso. Colossenses capítulo 4, versos 3. Só quando eu estava debilitado o suficiente para deixar de lado as minhas orações ensaiadas, foi que pude realmente experimentar que é uma grande alegria orar pelos outros, pensar em algo e em alguém além de nós, e sentir como as orações afetavam não apenas os outros, mas a mim. Ficando lado a lado, orar uns com os outros. Deus sempre nos chamou para vivermos a nossa fé como um povo, não como indivíduos, mas como um grupo. Quando ele chamou os israelitas para saírem do Egito, foi para saírem juntos, não um a um. Os salmos foram escritos como uma liturgia coletiva para serem cantados juntos com uma comunidade. Jesus nos disse que ele está voltando para uma noiva, que é composta por todos nós no corpo de Cristo. Isso significa que não apenas a oração é o nosso meio pessoal de comunicação com Deus, como ela também é uma maneira de nós cristãos nos unirmos como um só coração. Nunca, jamais subestime o poder da oração em conjunto. A Bíblia nos diz: digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles.
Mateus capítulo 18, do versos 18 ao 20. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Ele, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Atos capítulo 21, do versos 4 ao 5. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro capítulo 4, do verso 7 ao 8. Espero que você tenha tido a oportunidade de realmente orar em uma experiência comunitária. Se não, eu te encorajo a se dedicar a esse dom, já que não há nada semelhante a ele. Como pude experimentar com os meus companheiros pacientes, é a comunhão na sua forma mais poderosa e mais descoberta. E é algo transformador. Para mim, os relacionamentos mais próximos que tenho são os amigos com que oro. Orar é reconhecer o invisível na presença do visível. E acredito que o maligno treme quando ele vê o povo de Deus reunido de joelhos. Talvez, assim como eu, você tenha medo de orar em público ou de oferecer uma oração a um amigo, porque não tem confiança nas suas habilidades para orar. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Se um filho a quem você amasse de todo o coração viesse até você e com palavras hesitantes dissesse: "Eu amo você um montão", você desprezaria esse sentimento porque ele não foi articulado da forma adequada? É claro que não. O seu coração ficaria comovido e você se abaixaria e abraçaria essa criança. É assim que o nosso Pai nos vê. É possível que alguém em um grupo de oração em algum momento menospreze o seu estilo de orar ou a sua falta de polimento, mas quem se importa com o que as pessoas pensam? A oração não tem nada a ver com impressionar os outros, e sim com amar a Deus durante todo o caminho de volta ao lar. Assim como meu amigo Eric. Uma bela vida. Eric Kutz, filho de Steven e Karen Kutz, nasceu em 7 de setembro do ano de 1983. Os médicos ficaram preocupados com a sua saúde e fizeram um teste cromossômico. 3 semanas depois, os resultados foram positivos para a síndrome de Down. Em um e-mail enviado a mim, sua mãe, Karen, escreveu: "Lembro-me do meu primeiro pensamento quando desliguei o telefone foi: Deus, mostra-me o que queres fazer." Ele era o nosso primogênito. Não sabíamos como criar um bebê normal e menos ainda um bebê com algumas dificuldades. Cada pai e mãe que espera um filho simplesmente supõe que terá o perfeito bebê de comercial. Nada pode preparar você para a morte do seu sonho de ter um filho perfeito. Embora tenhamos chorado, nossas lágrimas foram mais pelo nosso bebê do que por nós. Nunca perguntamos por que nós. Na verdade, estávamos gratos porque ele havia sido dado a nós por Deus e não a pais que não seriam capazes de cuidar dele. Sabíamos que Eric teria de se esforçar para aprender até mesmo as tarefas mais simples. Ele seria ridicularizado, as pessoas o olhariam na rua e ele nunca se casaria e nem teria filhos. Conheci Karen e Eric em uma conferência do Mulheres de Fé em Iowa. Desde então, pude passar um tempo com Eric de vez em quando, e todas as vezes ele toca a minha vida profundamente. Em meu escritório tenho diversos desenhos que ele fez para mim, os quais me lembram o seu espírito especial. A cidade de Des Moines sempre faz parte das programações das conferências do Mulheres de Fé. E em determinado ano, Karen e eu arrumamos tempo para nós 3 nos encontrarmos antes do fim da semana começar. Eric e Karen me encontraram em meu hotel na quinta-feira à noite. Gostaria de poder lhe mostrar um retrato do sorriso desse jovem. Há uma graça suave nele e um senso permanente da presença de Deus e dos seus anjos. Pedi a Karen para anotar algumas ideias sobre a vida do filho e eis o que ela disse. A fé de Eric em Deus é muito aparente e real. Ele não tem fingimentos, ele não encobre o que sente.
As pessoas me disseram que podem ver que ele ama o Senhor. Seu rosto simplesmente brilha. Eric ama ir à igreja e à escola dominical. Participa ativamente do culto de adoração e canta os hinos. Ele não tem absolutamente qualquer senso de ritmo, mas ou ele não consegue perceber isso, ou simplesmente não se importa. Está sempre 2 ou 3 segundos atrás de todo mundo, mas entrega o seu coração naquilo que faz. As pessoas podem ver isso quando estamos na igreja. Ele é realmente alguém que pode ler o coração das pessoas, sentir quando alguém está triste ou não, está se sentindo bem. Ao me olhar quando estou triste, é como se ele pudesse ver dentro da minha alma e senti-la também. Ele chora quando alguém chora, mesmo que ele não saiba o motivo. Eric é grato pelas pequenas coisas. Às vezes ele surge com um obrigado pela comida, depois que faço o jantar, ou com um obrigado pelo passeio. Quando vamos a algum lugar, nas reuniões com o restante da família, ele faz todos pararem de comer e colocarem seus talheres na mesa e ora: obrigado pela comida, amém. Depois de ficar realmente doente no ano de dezembro passado, ele veio por trás de mim, abraçou-me e disse: obrigado por cuidar de mim quando eu estive doente. Em 2006, Eric foi diagnosticado com uma grave apneia do sono. A palavra grega apneia significa literalmente sem respiração. As pessoas que têm apneia do sono e que não são tratadas param de respirar repetidamente enquanto dormem. Às vezes centenas de vezes durante a noite e muitas vezes por 1 minuto ou mais. Muitas pessoas podem ser tratadas dessa doença, mas Eric não tem respondido bem a nenhum tratamento, apesar de a família ter tentado todos os disponíveis sem êxito. O médico disse a Karen que era impressionante que Eric ainda estivesse com eles. Deus tem um propósito especial para Eric que ainda não cumpriu. E assim, para Karen e seu marido, cada respiração de Eric vem com uma oração de gratidão por parte da família. Perguntei a Eric naquela noite como é quando ele fica realmente doente. Ele respondeu: quando eu doente, anjos perto de mim. Eles me amam, me seguram e são bons para mim. Eric parece ter tido uma experiência progressiva com o outro lado do véu. Karen me disse que quando ele era bebê ficava muito doente. Na sua lembrança daquele período, é Jesus que me segurava e me ninava. No sábado da conferência, solicitei 2 lugares especiais para Eric e Karen, pois eu os queria ver na fileira da frente, onde pudessem nos ver. Nos intervalos, eu ia até Eric e nós nos abraçávamos e falávamos sobre o que ele havia gostado até então. Ele dizia: com você e com todo mundo, nós cantamos. E quando chegou a minha vez de cantar e falar, dediquei a minha última música, Encontre as Suas Asas, a Eric. Ela fala sobre o amor de uma mãe por seu filho e sua oração para que Deus enche o coração dele com sonhos. Ele nunca tirava os olhos de mim, sorria largamente, mesmo com lágrimas descendo por seu rosto. Mas o que achei ainda mais comovente foi o nosso momento final de adoração coletiva. 12.000 membros do corpo de Cristo ficaram em pé juntos e ergueram suas vozes a Deus, nosso Pai. Olhei do palco para os meus amigos e naquele momento ficou claro que não éramos mais Eric, que tinha síndrome de Down, Linda, que estava esperando os resultados dos exames, e 12.000 outras mulheres, cada uma com suas lutas e celebrações, decepções e sonhos. Éramos uma família, uma só voz, cantando nossos louvores juntos. Há um mistério operando nessa reunião de irmãos, e se não tomarmos cuidado, nós o deixaremos passar. Se quisermos tomar posse da verdade de que esta estrada que trilhamos é um lugar caído, um retorno do caminho para onde a nossa verdadeira vida começa, devemos começar a ver uns com os outros de modo diferente. Deus embrulhou algumas de suas pessoas mais impressionantes em invólucros incomuns. E eu incentivo você a não deixá-las passar desapercebidas. Alguns de nós somos gordos ou magros, outros altos ou baixos. Alguns são física, mental ou emocionalmente deficientes. Mas todos nós temos dificuldades de uma maneira ou de outra.
Somos uma família, uma comunidade, enquanto estivermos nesse caminho. E nossa alegria e força é nos apegarmos uns aos outros, orar uns pelos outros e cantar expressando o nosso coração, quer estejamos afinados ou não. O único fundamento da igreja é Jesus Cristo, seu Senhor. Ele é sua nova criação pela água e pela palavra. Do céu ele veio e a buscou para ser a sua noiva santa. Como seu próprio sangue ele a comprou e por sua vida ele morreu. Em meio a trabalhos e tribulações e os tumultos da sua guerra, ele aguarda a consumação da paz eterna. Ainda com a visão gloriosa, seus olhos que anseiam tão abençoados, e a grande igreja vitoriosa será a igreja que descansa. Mas ela na terra está unida a Deus, o três em um, e a doce e mística comunhão com aqueles que descansam foi ganha. Com todos os seus filhos e filhas, quem, pela mão do seu mestre, foi conduzido pelas águas da morte, repousa na terra do Éden. Ó felizes e santos! Senhor, dá-nos graça para que nós, como eles, os mansos e humildes, no alto possamos habitar contigo. Ali depois das montanhas da fronteira, onde em doces vales a noiva contigo, junto às fontes vivas para sempre habitará. Samuel Stone. Uau! Esse áudio ficou bem extenso, então não quero me alongar, quero declarar que o Senhor está trabalhando no seu coração, no sentido de que você possa orar por outras pessoas e com outras pessoas, que você tenha essa prática, que ela é tão abençoadora quando a gente pode se doar e doar-se uns aos outros. Então, eu quero que você guarde isso no teu coração e também quero te dizer que o nosso próximo áudio também é o último, nós estamos encerrando essa leitura e que essa leitura tenha sido uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um grande beijo e até amanhã!